Tudo certo? Podendo? Por favor. Obrigado, Marcos. Pessoal, boa noite. Primeiramente, em nome da Roxan, meus companheiros, gostaria de agradecer a vocês a presença, a oportunidade de estar aqui por mais uma vez, para a gente ter esse momento de bate-papo, de troca de ideias aí com o nosso amigo Ben, que é o representante mundial de vendas da Vacom. Então, como o Marcos falou, depois a gente tem um momento aí de bate-papo. Sintam-se livres para fazer as perguntas e muito obrigado pela presença de cada um. Né? Boa noite. As Marcio said, my name is Daniel Bodendorfer. Sorry that's about all my Portuguese is, but if you want to see me later about ordering me more beer, I can help you with that. Boa noite a todos. Me desculpem pelo pouco português que eu falo, mas se a gente precisar fazer alguma simulação de como pedir uma cerveja, podem contar comigo. A little about myself. I've been with Vacon for 9 years, but I have 25 years experience in this industry with CCTV inspection, data recording, pipeline cleaning and maintenance, and pipeline repair and rehabilitation. Pouco sobre a trajetória profissional do DEM. Ele está há 9 anos na Vacom, porém tem 25 anos de experiência nos equipamentos de saneamento, tanto com inspeção visual, reabilitação de tubos, coleta e manuseio de dados, enfim, um pouco aí de uma vasta gama no ramo de equipamentos para saneamento. I have done this business in more than 40 countries, from China to Australia to Brazil to Central America to Mexico, all over. Ele tem trabalhado nesse ramo por mais de 40 países que ele já percorreu, Austrália, Brasil, México, enfim, dentre outros. What we're going to talk to you today about is some of our Vacon equipment and some new innovations we have. Nós vamos falar sobre os equipamentos da Vacom e algumas inovações que nós estamos propondo para o mercado. The original vacuum system for Vacon was originally called the Vacuvator. Nós vamos falar um pouquinho sobre como se originou o equipamento Vacom que eles propõem hoje e o principal sistema que eles apresentam como um diferencial, que é o sistema de vácuo. O sistema de vácuo é dado por uma turbina de 3 estágios e tudo começou com um sistema desenvolvido para a Flórida, mais ou menos nos anos 50. Não sei se vocês sabem, mas a Flórida sempre foi muito rica em produção de grãos. E quando se levava esses grãos até o porto, se precisava abastecer os navios. E ao invés de fazer mecanicamente através de esteira, se fazia com um sistema de transporte pneumático. Eles desenvolveram nos anos 50 essa turbina, de modo que a turbina soprava os grãos para dentro dos navios. E aí as coisas foram evoluindo, veio a necessidade dos equipamentos combinados e houve a brilhante ideia de utilizar o mesmo tipo de equipamento, melhorando, fazendo evoluções no equipamento, utilizar para trabalhar ao contrário. Ao invés de gerar o empurro do material, se utilizava na boca de sucção para gerar o vácuo e trabalhar no ramo de esgoto. The first commercial system for this was built and sold in about 1965. Then 20 years later, it became the first Vacon combination truck. A primeira ação comercial desse tipo de equipamento foi mais ou menos 1965 e 20 anos depois, com a fundação da Vacom, foi a primeira aplicação em equipamento combinado para o ramo de esgoto. To date, we have built about 8,500, close to 9,000 machines. Até os dias de hoje, desde 1986, quando a Vacom foi fundada, a Vacom tem vendido, até os dias de hoje, mais de 8.500 equipamentos ao redor do mundo. We are one of the largest manufacturers of this equipment in the world, and we actually manufacture about 80 to 90% of the machine at our factory in Florida.
Nós somos um dos maiores fabricantes de equipamentos para a área de saneamento no mundo e quase 100% de tudo que se utiliza para a montagem do equipamento, a Vacom é orgulhosa de dizer que é feito dentro da fábrica. A unique feature about Vacon is we are a 100% employee-owned company, which means every employee at Vacon is a part owner, as I am part owner of Vacon. Dos diferenciais da Vacom, que eles se orgulham também de usar isso como ação de marketing, é que todos os funcionários fazem parte do programa de ações da empresa, ou seja, cada um é dono de uma parte da empresa e cada um cuida daquilo realmente como sua propriedade. The benefit of that is every employee has a vested interest in how the company does as far as profit, reliability, and stability of the company. Todos os funcionários, por terem parte na participação dos lucros, consequentemente cuidam muito bem daquilo, deixando mais confiável ainda o processo da empresa. Só dizer não. Só um minutinho, deixa eu só. Vai ter que sair. Posso? Can we please they ask to move the yes, because they're from the camera, they people better say. We have about 35 dealers in North America and over 30 dealers around the rest of the world. A Vacom conta com distribuidores dos Estados Unidos, que são mais de 35 e mais de 30 ao redor do mundo. Our biggest industry that we serve is municipal services, sewer, and water. But we also do get into private contractors who do the work for the municipalities. We also get into the oil and gas industries, mining, power generation industries, and several others. O principal mercado de atuação da Vacom é o mercado de esgoto, água e esgoto, porém eles também têm equipamentos dedicados à área da indústria, construção, mineração, óleo e gás. What I'm going to talk to you today about briefly is our V350. It's one of our main combination products and the one that we have here in Sabesp. Dos produtos que nós vamos falar agora é a respeito do modelo V350 combinado que a Sabesp conta com várias unidades. Some of the key features that we have that we feel are benefits to our system versus other manufacturing industry are our debris tanks are made of Corten steel, which means it's a alloy steel that allows us to give a longer warranty on the debris tanks 5-year standard. Nós vamos apresentar aqui algumas pequenas diferenças que fazem do nosso equipamento um equipamento superior aos equipamentos comumente utilizados no mercado nacional. Então, a primeira diferença nós podemos falar do tanque de detritos. Ele é feito com um aço especial, um aço autoprotetivo. Em compensação, os equipamentos nacionais que a gente encontra aqui são com aço 1020 comum, um aço que necessita de uma aplicação de material na superfície para que possa resistir à agressão causada pelos detritos. One of the benefits of the Corten steel is since it's an alloy steel, it does not have to be treated or painted to withstand the environment. It's used in bridges, outdoor storage tanks, areas where you don't or can't treat the steel. Dos benefícios, grandes benefícios do aço Corten que a gente utiliza nos tanques de detritos é que ele não tem a necessidade de ser revestido internamente. Se vocês observarem o equipamento da Vacom, não tem pintura. É o mesmo aço que se utiliza nas estruturas de plataforma de petróleo, em pontes, em lugares que você não tem acesso para realizar pintura. Como eu falei, ele é autoprotetivo. Another benefit is our water tanks. They are polyethylene or plastic, but we use a cross-linked polyethylene, which is specifically designed to withstand punctures, drops, impacts, and is 100% corrosion resistant. Dos outros benefícios, comparando com o equipamento nacional, é que os tanques de água são feitos de polietileno de ligação cruzada. E os testes que nós fazemos com esse tanque é lançar de 6 metros de altura o tanque cheio e ele não pode romper.
compensação aos equipamentos nacionais, a gente tem aí também o tanque de aço pintado. Se solta essa camada de pintura, nós temos detrito indo para dentro da bomba de alta pressão, que é algo que prejudica. And lastly, and obviously, one of we feel the biggest benefit is our three-stage vacuum system. E por último, aqui nós vamos falar um dos maiores benefícios que nós temos no equipamento vácuo comparado com o que se utiliza nacional é a bomba de vácuo, de 3 estágios. What our three-stage fan or centrifugal compressor allows us to do is provide a much higher airflow, which means you can get your work done much faster. Basicamente, o grande diferencial da nossa bomba de vácuo é que ela desloca muito mais ar do que os outros modelos utilizados no mercado. E isso se resume no quê? Serviço, trabalho executado no menor tempo, com mais excelência. And the system still provides enough vacuum pressure to pull long distances. E mesmo sendo uma bomba de deslocamento variável, ainda assim ela gera o vácuo necessário para a gente realizar o serviço. Let me explain, okay? Aqui nós temos 2 vídeos onde nós mostramos o efeito do nosso equipamento, um vídeo feito dentro da Luxan e um vídeo que nós obtivemos no canal do YouTube de um fabricante nacional. Então, para a gente ver aí o comparativo, o fabricante nacional à direita de vocês e a Vacom à esquerda, só para comparar o poder de vácuo, de geração de vácuo do equipamento. Nós chegamos a amassar um tambor, em compensação, a gente aí, a concorrência tem um problema. Sinceramente, gente, se eu fosse dono dessa empresa, eu jamais colocaria esse vídeo. Nós tivemos dentro do canal do YouTube da empresa. Passagem. Aí a gente tem uma demonstração do vácuo de um equipamento de vocês dentro do polo. No dia que nós fomos fazer a entrega técnica, aquele rapaz de camisa azul ali, calça branca, é o Kevin. Esse é o Kevin que fez a montagem aí, que ficou famoso do equipamento da Norte. Não contente, vejam lá. Mas o Kevin é magro, né, gente? Então precisamos colocar alguém um pouquinho mais reforçado lá para ver se o equipamento suporta o vácuo mesmo. Ó. 200 quilos. Vou passar. E outro diferencial que nós falamos é a respeito do sistema de alta pressão. Então, à direita vocês têm a pressão gerada pelo equipamento, que é efetivamente o que trabalha dentro da rede, e à esquerda é uma ferramenta muito importante existente no equipamento e que eu gostaria de deixar em evidência para vocês, que é o sistema do excavator, é a hidroescavação. Nós temos a mesma pressão utilizada dentro da rede no carretel disponível na pistola de hidroescavação. Então, situações que necessitam se fazer desmonte hidráulico, limpeza de PV, em próprias estações elevatórias, vocês têm com o nosso equipamento toda a pressão disponível. E uma curiosidade, nos Estados Unidos, eles têm uma lei que não permite a escavação, a abertura de valas em locais onde há tubulação de gás e tubulações elétricas subterrâneas. Essa lei exige o quê? Que seja escavado com equipamento de hidroescavação. Então é um exemplo, vocês contam também, todos os equipamentos que a Sabesp tem, já adquiriu, conta com essa ferramenta. This video here is just a quick demonstration of the similarity between our three-stage fan and the PD or positive spin blower that a lot of other manufacturers use. Esse vídeo que nós vamos passar é uma demonstração para vocês a respeito do quão poderosa é a nossa bomba de vácuo, a turbina, a famosa turbina, provando sim que ela gera o vácuo necessário comparando com outros sistemas do mercado. Vocês vão poder observar que a da esquerda é a turbina. Existe uma velocidade de deslocamento muito grande. Um tanque de mais ou menos 7, 8 mil litros se enche em até 3 minutos. Okay. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora, um estudo de caso realizado aqui na Sabesp com o equipamento Vacom. Uma situação crônica existente até o ano de 2014, na UGR Moca, onde
nosso querido amigo Osias era coordenador dos serviços lá, existia uma grande carga em um sifão que contribuía com a poluição do córrego e havia necessidade de se fazer essa limpeza do córrego próximo ali. Houve tentativas de diversas maneiras de se fazer a limpeza, de se fazer a desobstrução e não se conseguia, até que por fim o equipamento VACOM, com o equipamento correto, as pessoas corretas trabalhando da maneira correta, ferramental correto. Tem algumas imagens aí. Se deslocou o equipamento e a equipe até a unidade. Vejam que interessante, um local de difícil acesso e com alto declive. Do ponto de operação até o equipamento, era em torno de 25 metros de distância, com um declive de 8 metros. Providenciou-se o ferramental correto. Aqui durante os trabalhos, em quanto tempo foi executado o trabalho? Por favor. Nós executamos em 1 dia e meio todo o processo, desde o início, né? Esta obra nós orçamos, ficou em torno de mais ou menos 1 milhão para a gente recuperar o sifão, porque ele estava comprometido tanto o PVA montante como o aço jusante e a rede embaixo do córrego. Nós limpamos os 2 PVs, atravessamos o córrego com a mangueira, limpamos o PVA jusante, depois recuperamos o trecho da rede e conseguimos limpar o trecho a montante. A montante desta rede, existe uma fábrica de produtos químicos que jogou um produto na nossa rede que aquilo virou uma pasta, como se fosse uma borracha, que comprometeu tanto os PVs como a rede. Então, e o trabalho maior foi difícil acesso, né? Porque ficava mais ou menos a 30 metros de distância. Aí nós levamos o problema para o fornecedor, né? Adquirindo essa mangueira aí de mais ou menos 30 metros, 200 milímetros, adaptamos um bocal para encaixar no tubo e uma ponteira no final. E aí conseguimos atravessar o córrego, limpar o PV ajustante do lado do córrego, recuperar a rede com um pico apropriado e limpar, e com isso economizamos, acho que mais que 1/3 do valor do equipamento em uma única obra. Foi um case de sucesso lá na Moca, isso foi em 2014 e até hoje esse trecho não vou colocar mais manutenção para nós. Então, esse serviço aí, ele não era possível executar com mão de obra própria, porque ele tinha um material que gerava um gasto dentro dos PV. Então, não era possível tirar esse material manualmente. Perfeito. E aí, como o Dias comentou, até os dias de hoje aí não houve mais intervenções no local, no caso de sucesso. A unique piece of equipment that we have in the industry in the entire world, we call our flood control truck. Uma pequena introdução, pessoal. A VACOM ela é dotada de diversos tipos de equipamento e um outro. Drenagem de áreas alagadas. These units are designed to move large amounts of water very quickly during emergency situations where you may have local heavy rains and localized flooding. O equipamento ele foi desenvolvido a partir da necessidade de se drenar um altíssimo volume de água num curto período de tempo em emergências em pontos de alto índice de alagamento. We have over 100 units of these in Mexico City. We have units in China, in Peru, in Egypt. So we have these all over the world. Temos mais de 100 unidades vendidas apenas para o México. Three basic pumps, a main pump, and then 2 submersible pumps that can be taken off the truck
and put into buildings or areas where there's lower levels, we need to pump the water out of the lower level. Para vocês terem ideia, o equipamento conta com 3 bombas, uma bomba principal que ela fica acoplada ao equipamento e outras 2 bombas submersíveis que podem trabalhar até 20 metros de profundidade. As 3 combinadas, elas deslocam em torno de 26 mil litros de água por minuto. Aqui algumas fotos do equipamento. Ele trabalha com a mangueira de admissão no diâmetro de 12 polegadas fazendo sucção e até 4 mangueiras no diâmetro de 6 polegadas na descarga. Um pequeno vídeo só para vocês terem. Sucção. And 4 discharge hoses of 6 inch. 4 mangueiras para descarga. These systems can move water up to 1,000 meters or more, depending on the lay of the land. A gente consegue fazer com esse equipamento a transferência de água em até mais ou menos uma distância de 1.000 metros. A new product for us, but not new to the industry, is our recycling system for reusing the water you vacuum in our combination trucks. Pessoal, essa é uma parte muito para chegar no resultado que ela chegou. Quando a gente fala de equipamento reciclador, aí para alguns a ideia não é muito uma novidade, porém a Vacon ela teve observou a necessidade de mercado para atender esse tipo de aplicação, onde você reaproveita a água proveniente do sistema de hidrogetamento de redes. Porém, se a gente for pegar aí há uns 10 anos, essa ideia já chegou no Brasil. E aí houve algumas consultas de uma empresa italiana aí sugerindo isso para o nosso mercado. Nós avaliamos toda essa situação e vimos que o resultado apresentado, em alguns pontos, não era o mesmo resultado quando se trabalhava com equipamento de hidrogetamento comum. Existia possamos garantir a mesma performance do nosso equipamento combinado, simplesmente por porque a concorrência tem. Márcio, esse negócio chama de hoje que tem, né? A prefeitura, inclusive, tem alguns equipamentos que e ele funciona bem na água de chuva. Quando você coloca ele no esgoto, a bomba comata rapidinho e ele não funciona. O que vocês fizeram diferente desse? Vamos lá, pode passar ele. Mais um, por favor. A grande diferença, respondendo a pergunta do Aurélio, é o seguinte. Se a gente pegar esse equipamento existente hoje, que já está há alguns anos aqui no Brasil, inclusive a prefeitura tem, necessita que sólidos maiores que 100 micras no interior da água sejam separados. Então, é uma exigência de 100 micras para menos. Então, eles têm um filtro muito fino. E aí, gente, a hora que a gente pega na gordura, é um problema. A gente fala, vou trabalhar numa rede que não tem gordura. É muito difícil. Sempre alguma coisa a gente vai encontrar. O pulo do gato. O que foi o pulo do gato? A Vacon, ela desenvolveu um sistema de separação e bomba que não necessita de uma filtragem extrema. Se a gente pegar o equipamento da concorrência, ele tem de 5 a 7 processos de etapa de separação. Utiliza-se hidrociclone, e aí o hidrociclone é o tendão de Aquiles daquilo ali, porque no underflow, onde sai o material sólido, é ali que entope. O da Vacon é
filtração superficial. Quando você reduz demais o processo de filtragem, quando a gordura bate ali no filtro, ela vai segurar. Quando você tem uma passagem um pouco maior, a tensão superficial menor, ela passa sem gerar o processo de entupimento. Respondido. Yeah, again, well, this is a very basic, very simple system that we have taken from many manufacturers. We need several filtration steps, 5 to 7 filtration steps. We've knocked it down to 1 filtration step and 1 separation step. Eu comentei com vocês, né? Os fabricantes de 5 a 7 etapas de separação. Aqui de detritos. Temos uma etapa de separação apenas por barreiras, por sólidos maiores, sólidos grandes. Depois disso, nós temos um processo de filtragem. Aqui, esse processo de filtragem é um filtro rotativo, 500 micras, e a diferença é que ele se utiliza da força centrífuga e da própria água para ser autolimpante. Então, é um outro procedimento também que nós não precisamos parar ao final do dia, abrir, tem os bicos específicos para jatear. Não, o equipamento é autolimpante. Ele trabalha o dia todo e ele vai continuar trabalhando. E aí, depois disso, ele vai para a bomba de carga e da bomba de carga para a bomba de alta pressão. Nós temos alguns vídeos seguintes. Esse é um dos vídeos. Most manufacturers use a water pump that's designed to pump fresh water. That's why they have to filter down to such a small particulate matter. O principal elemento que vai ser o complicador ou facilitador do processo é a bomba de alta pressão. Então, muitos fabricantes se utilizam de uma bomba de alta pressão que ela foi desenvolvida para trabalhar com água limpa, água potável, e utilizam no equipamento reciclador. Aí você tem a necessidade de gerar um sistema de filtragem muito complexo, e é aí que a gente está em problema. Essa bomba, vocês vão observar, acho que vai aparecer daqui a pouco no vídeo, é uma bomba desenvolvida para trabalhar exclusivamente com água reciclada. Essa bomba amarela, ela é diferente. A bomba trabalha através de um sistema hidráulico, não tem um motor acionando. This video was from about 4 hours of work. Mais ou menos após 4 horas de trabalho, detrito coletado. E aí, alguns dados. Essa foto representa, posterior ao serviço de uma rede de diâmetro de 250, tinha alto índice de material depositado, 3 passadas em 107 metros de comprimento, foi retirado esse lodo. Após 4 horas de trabalho, a samba estava batida. Vector Technologies is a sister company or a subsidiary of Vacon. Vacon purchased Vector in 2012. A Vector é uma empresa irmã da Vacon, que foi comprada pelo grupo da Vacon em 2012. Vector Technology has been around since 1976. They specialize in industrial or dry vacuum equipment, but the systems are designed to vacuum either wet or dry materials. Desde o ano mais ou menos de 1975, 76, a Vector tem operado, desenvolvido equipamentos no início para materiais sólidos, porém hoje em dia, tanto sólidos, líquidos e pastosos, os equipamentos da Vector podem trabalhar. Where these type of systems are used in many places is when you have a large project and you don't want to remove your vacuum truck from the job site to take it away to empty your materials. This equipment takes the material, vacuums, and dumps it directly into a roll-off container, dump truck, or some other vehicle that is easy to
maneuvered or removed from the job site? Basicamente, é um equipamento de menor tamanho, onde na nossa aplicação nós indicamos aí para que seja trabalhado em ETs, estações elevatórias, um equipamento portátil, e que ele não tem nenhum tipo de armazenamento. Vocês me perguntam mas peraí, como nós vamos fazer? É um equipamento utilizado exclusivamente para transbordo. Ali nós temos um alto volume de material que precisa ser sugado sem parar, sem correr o risco de ter um tanque cheio, nós utilizamos elétrico. Vocês fazem a sucção e ao mesmo tempo ele já vai descarregando. Então, existem casos que descarregam em caminhões caçamba, sai um caminhão, já entra o outro, ele continua sugando e descartando. Existem casos em big bags, existem casos em container. Nós indicamos nossa área aqui para elevatório, né? Por exemplo, tem estações de tratamento de água, tanques de água onde você tem sedimentação, enfim, diversas aplicações. Nós temos alguns vídeos que podem fazer a demonstração, vocês vão perceber. Basicamente, esse é o esquema de funcionamento do equipamento. Many of these systems have been used in water treatment plants where they use to vacuum out your filtration media and dump it into a dump truck so you can put in filtration matter in. O que eles têm utilizado bastante nos Estados Unidos na área de água é no processo de filtragem das estações de tratamento. Muitas vezes, quando você tem que fazer uma manutenção, o pessoal faz trabalho manual da troca, limpeza dos filtros, enfim. Aqui a gente consegue fazer já com o equipamento, próprio equipamento, sugando, fazendo transbordo, enfim. E aí é um pouco da capacidade de sucção. Nós temos um exemplo que a mangueira está a mais ou menos 30 metros de altura. É um equipamento pequeno, muitas vezes montado sobre um trailer, sobre um caminhão pequeno, que ele tem o processo de elevação do ciclo de filtragem e ali ele coleta e já faz o descarte do material. Você pode trocar a camada de filtro, estação de You're having trouble there because the large diameter vacuum hose is very stiff and very heavy and hard to handle. É um pouco difícil para eles ali movimentar, porque eles fizeram muito comprida a mangueira, tinha muita flexibilidade. Normalmente, nesse tipo de equipamento, quando se trata de tanques grandes, até a preservação do pessoal da operação, eles não mantêm o pessoal com uma mangueira de 7, 8 polegadas carregando. Muitas vezes se posiciona no local de coleta e vem trazendo o resíduo na boca da mangueira. O restante do equipamento faz por si só. Again, I just want to thank you for inviting me and giving me the privilege to talk to you a little more about our company and our products. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho só sobre os outros produtos da Loxam, bem rapidinho. Então, acabou de agradecer a todos aí por permitir que ele esteja aqui falando um pouquinho sobre os produtos da Vacom. É sempre um prazer estar aí convivendo com você. Um dos produtos aí que alguns já conhecem, outros não, mas nós vamos falar um pouco, vocês veem que a Loxam ela se preocupa muito em atender a necessidade apresentada no campo de trabalho. Então nós vimos equipamentos para trabalho nas redes de esgoto, equipamento que faz transbordo, equipamento para área de enchente, equipamento reciclador, que é uma grande inovação. Porém, nós também temos a área de diagnóstico. Para a gente saber o que nós vamos executar, como nós vamos executar, nós precisamos diagnosticar o problema. E aí nós temos uma gama de produtos para a área de diagnóstico. Primeiro nós vamos falar do SL-RET da Infosense, que é um equipamento que ele executa uma inspeção rápida, precisa, um determinado segmento, através de avaliação por ondas sonoras, da condição pontual da rede. Eu brinco às vezes com os meninos, a gente costuma falar, né? Quando o pessoal vê a primeira vez trabalhando o equipamento, o pessoal brinca, já ouvi esse som. Eu ouvi quando eu fui na fonoaudióloga. A gente brinca, a gente fala que é mais ou menos aí parecido com o exame audiométrico, onde através de diversos sons
ele tem uma frequência que avalia a condição de passagem de ar dentro da rede, ele é sincronizado e ele vai nos permitir saber a condição da rede naquele determinado segmento, de PV a PV. Rapidinho, em até 3 minutos ele dá essa condição de avaliação para a gente, e a gente tem aí a oportunidade de 2 pessoas num carro pequeno, uma picape, um ninho, um carro pequeno consegue transportar, fazer essas avaliações. Características do produto: ele armazena até 200 medições, é georreferenciado, ele gera um reporte com imagem de Google e ele dá notas de 0 a 10 na condição da rede. E aí a gente pergunta: nossa, Márcio, mas tanta informação. Esse equipamento ele foi desenvolvido de modo a permitir, lá atrás, lá nos Estados Unidos, o atendimento de uma necessidade da cidade de Charlotte. A cidade de Charlotte ela tinha uma necessidade que eles apresentavam de reduzir o custo da preventiva. Eles já tinham parado de trabalhar na corretiva, estavam trabalhando com a preventiva e aí ainda estava caro. Eles queriam otimizar melhor o processo. E aí, junto com a Universidade de Charlotte, apresentando a necessidade, a universidade desenvolveu o SLRED, que permite, através do manuseio de dados, a gente entender onde são os pontos problemáticos daquela bacia. E aí isso vai permitir a vocês também identificar. Só para vocês terem ideia, de cada 100 lavagens que se faziam na cidade de Charlotte, 30 apenas eram efetivas, e 70 delas eles estavam jogando água fora, lavando no lugar que não precisava. Vocês já imaginaram reduzir hoje, na condição de vocês aqui, 70% da necessidade de lavagem? Através do manuseio de dados, esse equipamento nos permite. Então, a gente tem vários tipos de inspeção. E aí vocês me perguntam: mas a Loxan também vende câmera, a gente vai substituir a câmera? Não. A câmera é um passo posterior ao InfoSense. Vou dar um exemplo prático para vocês. Nós chegamos no ponto de operação, fizemos a avaliação. O InfoSense jogou lá uma nota 3 para a gente. Ele não vai falar a localização e o que está acontecendo, ele só vai dar a nota para aquele segmento. Aí a gente vem e passa a JET. Passamos a JET, vamos medir de novo, ele dá a medição em até 3 minutos. Continua 3. Opa, eu tenho um problema estrutural. O que eu vou fazer? Aí sim eu venho com a câmera mais adequada, seja uma push cable, uma câmera robotizada, para fazer a avaliação do que ocorre no interior daquele segmento. A gente fala que o InfoSense é o prognóstico e a câmera é o diagnóstico. O InfoSense ele é desenvolvido para tubulação de até 300 milímetros. Porém, há necessidades em que se apliquem em tubulações maiores. Aí vai o feeling do operador de entender. Porque vocês imaginam, ele tem um algoritmo que ele entende a área de passagem. Então, vocês imaginem que eu tenho um bloqueio de 100 milímetros numa tubulação de 150. Ele vai medir o que está passando. Só que o mesmo bloqueio de 100 milímetros numa tubulação de 600, ela é muito menos representativa. Vocês não concordam comigo? Ele vai tender em tubulações maiores, dar uma nota maior. Aí vai do feeling do operador com experiência entender. Ele tem que reduzir isso aí pela naturalidade do processo. É basicamente isso, gente. A gente tem de PV a PV um alto-falante e um microfone, onde eles têm sincronização, referenciado via GPS, e que ele vai entender, através de um algoritmo instalado na memória, que a frequência lançada aqui é tal frequência, eles medem o que ela chegou. E por método comparativo, ele vai gerar a nota daquele segmento de rede. Um dos relatórios que eles proporcionam são esses. É um arquivo de Google Earth que a gente abre e aí você consegue entender. O branco é block, amarelo fair, verde good, bom, e o vermelho situação ruim. Só para vocês entenderem, um dos arquivos são esses. Você consegue movimentar, ao clicar em cima do resultado, ele nos dá tal informação. Quem era o operador que estava no transmissor, quem era o operador que estava no receptor, a data, a hora que foi feita, a nota para aquele segmento de rede, latitude e longitude. Vocês geram um arquivo de ArcGIS para vocês jogarem no sistema de georreferenciamento de vocês. Então, ele tem uma ampla gama de recursos e arquivos, informações que ele nos proporciona para que a gente possa fazer aquilo. Avaliar e direcionar os recursos corretos. Vocês imaginem que deu um amarelinho lá, vamos pôr uma nota 5. Vai limpando, deu 5 de novo, deu 5 de novo. Opa, aquela rede tem uma condição estrutural. Ele vai permitir que a gente tome as decisões para fazer a alteração, para fazer a correção.
Sobre Volta, esse lugar aqui tá Tá feio. É no Texas, na cidade de New Brunswick, no Texas. essa área aí. Tá feio. Então, mas pra vocês... Você tem um PV que você está obstruído, então você consegue localizar, você consegue medir pulando esse PV? Qual é a Se ele tá feio. Ah, se você não abre... Você não acha tampão. Você O PV coberto, por exemplo. pular um PV medindo... Na verdade é o seguinte, ele vai tender a baixar a nota, porque aquela área maior ela vai funcionar como um atenuador de ruído. Como ele trabalha com ondas sonoras, Ele vai se perder. É uma pergunta que veio aqui. Se tem muito ramal da interferência? Não, ele é feito já calculado por máximo de ligações possíveis aí naquela distância. Para vocês terem ideia, vejam aqui, essa cidade lavava tudo antes. E a partir dessa avaliação ela pôde entender que ela tinha algumas condições específicas que ela tinha que focar orçamentos, esforços em cima daquela região. Só para vocês terem ideia, eles tinham de material antes do SL-RED, que não era PVC, e material de PVC. Antes eles limpavam 468, faziam 468 lavagens por ano, com nenhuma inspeção acústica. No não PVC e no PVC mais 204. Então se fazia 672 lavagens no ano nessa microrregião. Depois de adotar o InfoSense, as mesmas distâncias, porém, fizeram 390 inspeções e focando o recurso aonde realmente precisava, vejam que interessante, menos de 20%. A mesma coisa a gente vê no que era PVC. Então, de 672, eles reduziram para 146. Ou seja, atuando com mais informação e focando melhor onde havia necessidade. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa situação mais específica. O SL-RED nos mostrou o que eu vou precisar depois, sendo que eu não consegui identificar com ele o que se tratava, porque ele não me dá essa informação. Aí nós vamos para as câmeras de inspeção. Nós temos diversos tipos de câmera ofertados no mercado, a Loxan trabalha, desde pushcam, mini robôs maiores, sonares, enfim, uma gama grande, porém hoje nós vamos focar nesse modelinho aqui, que é o Lamp 2 da Kills, que é uma câmera que tem feito muito sucesso no mercado americano. É uma câmera que ela pode trabalhar em tubulações desde 150 de diâmetro, estándar até ali seus 750 e com um conjunto de rodas opcionais até 900 milímetros. É uma câmera autopropelida, mas o grande diferencial dela é o quê? Que em apenas uma variação você checa redes coletoras e ramais. Você tem a câmera para a rede coletora e a câmera para o ramal. Ela tem a capacidade de deslocamento em redes coletoras de até 300 metros de distância e de ramal até 50 metros no ramal. Uma câmera pen and tilt que faz toda a movimentação, giro 360 e 180 graus. A variação horizontal, e na câmerazinha de ramal a gente tem também tanto a opção da câmera autonivelante, que é igual a da push que a gente tem, quanto a opção pen and tilt. Que é um pequeno vídeo aí que a gente tem dela, de como ela funciona. Vejam, o rapaz que está operando está com o joystickzinho na mão. Né? Também pode ser agregado um transmissor nela, que com o localizador em solo a gente consegue verificar o ponto, exato ponto onde ela se encontra. Que é o operador fazendo a operação dentro do compartimento operacional do caminhão. O grande segredo de como ela funciona tanto para ramais quanto para redes coletoras é a maneira com que se guia a câmera. Vejam que interessante. Você utiliza a câmera principal para avaliar se a câmera de ramal está sendo inserida da maneira correta. Ela tem uma haste guia. É um próprio motor que que empurra a câmera de ramal para dentro do ramais. Ela não é necessário nada manual.
Bom, a respeito de câmera, depois, em qualquer outro produto que a gente já falou, nós vamos falar de mais um aí que é um grande sucesso. Vocês fiquem à vontade depois de nos perguntar, nós estamos aí totalmente disponíveis. Esse aqui, acho que a maioria de vocês já devem conhecer, é um grande sucesso de trabalho aí na SADEP, a gente já viu alguns trabalhos, a Luxan se orgulha muito de ter trazido para o mercado nacional. Basicamente, explicando aí o que se trata. É um produto químico que ele é inserido juntamente com o processo de hidrojeteamento das jetes e dos equipamentos combinados de vocês, que ele faz o quê? A própria diluição do processo gorduroso impregnado na rede e a prevenção da parede do tubo contra a impregnação posterior. Então, o Grease Release ele é o quê? Ele é um tratamento que nós fazemos estrutural na tubulação. Nós temos um caso aí que aconteceu aqui também no GR Moca, de uma situação que a cada 40 dias se fazia uma limpeza, que era uma região de alta impregnação de gordura. Posterior à aplicação do Grease, ficou quase um ano sem necessidade de voltar novamente lá. Foi mais ou menos. Desde novembro de 2017. Até hoje nós não voltamos para fazer lá. Quase 2 anos. Então, é um produto que tem sido muito consultado aí por parte dos clientes para a Luxan e tem sido um sucesso. Porém, vejam que interessante que eu passei para vocês. Ele é acoplado e inserido na rede através de um dosador que é acoplado ao próprio equipamento. Aqui a gente tem um exemplo de uma rede antes e uma rede depois da aplicação do Grease. Porém, é um tratamento estrutural que nós fazemos na tubulação. E a empresa que fabrica o Grease Release, ela evoluiu. E aí colocou algumas variações dos produtos. Só para vocês terem ideia, me perdoem aí, eu só vou passar o vídeo de como é aplicado o Grease Release. Olha que legal, né? Só um restaurante. A pastelaria do chinês. Vejam que interessante. Através do bico é aplicado. Aí recomenda-se aguardar um certo tempo para o produto agir. Para criar a camada protetiva. E aí volta-se jateando também aplicando o produto posteriormente. 2 vezes? Você passa na ida e depois você passa na volta. E espera o produto agir durante um certo período, 10 a 15 Você limpa e aplica em Pode passar. E aí, como eu falei para vocês, teve essa pequena variação, uma aplicação diferente. A gente vê que tem muitos produtos que são desenvolvidos para um determinado fim e depois desse determinado fim se descobre que ele é aplicável para outras situações. A empresa desenvolveu o BioRazor. O que seria o BioRazor? É um produto com base no Grease Release que ele tem sido inserido em estações elevatórias, estações de tratamento de esgoto, em próprio PVs. Como eu falei para vocês, primeiro a gente ataca a preparação estrutural. E aí vem a pergunta, peraí, mas por que eu não posso também atacar o próprio contaminante? Dia a dia, em vez de deixar para fazer tudo isso lá na ET. Eu posso fazer isso durante o percurso. E aí a empresa desenvolveu o BioRazor. O BioRazor se trata de bactérias, uma carga de bactérias com uma carga de pequenos minerais que, ao em contato com o produto, eles se ativam, diminuem a estrutura, reduzem a estrutura molecular do FOG, que eles chamam, que é o Fat, Oil and Grease, gorduras em gerais, e permitem com que as próprias bactérias, e com o enriquecimento das bactérias naturais da flora existente no esgoto, eles possam ser processadas e reduzidas durante o trajeto nas próprias redes de esgoto, até a ET. Então chega uma carga muito menor de gordura na ET.
A dúvida que eu ia perguntar era exatamente isso, que eu vi que você limpa e empurra as gorduras. Se você tem uma estação elevatória a posterior, isso aí tenderia a acumular a estação elevatória e prejudicar, de repente, bomba. Isso. Nesse caso, a gente aplica em cima do próprio gordura durante o processo. Então, O grease ele já vai dissolver, o grease ele já vai fazer esse processo que esse aqui faz dia a dia. Naquele ponto, quando a gente aplica o grease release, ele já vai dissolver, você consegue retirar a gordura. Nesse caso, era jusante, depois é onde ela ia parar daí. Então, só para vocês terem ideia, ele vai reduzir o sulfato de hidrogênio, vai metabolizar as gorduras, vai eliminar odores. Tem um estudo de caso do BioRazor que, em 2 meses aplicando numa estação elevatória, eles reduziram em 60% o índice de sulfato de hidrogênio e de ácidos graxos voláteis. É muito grande isso, muito bom. Ele é aplicado aí, dependendo de cada necessidade, isso daqui é em um PV. Ele é um produto que ele é aplicado com um dosador, que ele é calculado a sua diluição conforme o fluxo nominal estimado ali naquele ponto. E aí você faz a dosagem dia a dia, automaticamente. Isso aqui é um estudo de caso de uma lagoa, onde o pessoal fazia o tratamento anaeróbico. Então, existiam 150 milímetros de camada de material gorduroso no topo e mais uma grande camada de lodo no fundo. Após 3 semanas de tratamento, pode voltar. Bom, a lagoa se encontrava nessa situação sem intervenção mecânica nenhuma. Nas 2 primeiras semanas, de 150 milímetros de estrutura, ele reduziu para 50 milímetros e o lodo quase todo. É um produto que simplesmente com a dosagem, os bichinhos trabalham por si só lá depois. A gente só tem que dar o alimento para eles. Trabalha-se com lodo, com gordura, eliminação do lodo, da gordura, diminuição do odor. É um produto extremamente versátil e a vantagem é o quê? Ele enriquece a flora existente. Ele auxilia no processo de limpeza natural. Não é contaminante. Pessoal, eu agradeço em nome da Luxam a presença de cada um de vocês. Estamos abertos a questionamentos. Tem as perguntas, né? Só perguntando se já está aprovado, se tem aprovação. Não, esse produto é um lançamento que nós estamos trazendo em conversações com as agências brasileiras aí para a gente já começar o início dos testes. A gente não tem ainda nenhuma informação quanto à diluição, que é uma diluição específica de cada vazão nominal, de cada ponto, na questão da lagoa. O Brise já está em trabalho já há muito tempo, mas esse é uma novidade. Ô, Márcio, então você não tem CSQ na Sabesp, você entendeu depois? Não, isso aqui é primeira mão hoje. Primeira mão hoje aí, estou passando para vocês. Eu já estava pensando num lugar para pôr ele. Você estava num lugar para fazer o que nunca, você foi falando e depois calculando. Mais alguma pergunta, pessoal? There's a question for you. A Vacum tem se mostrado muito eficiente na questão da lavagem, da desobstrução e da limpeza. Porém, como você mesmo falou, nós estamos trabalhando muito focado no diagnóstico. O sistema de videoinspeção da Vacum, ele se mostra ainda ineficiente para a nossa necessidade. E aí eu queria saber também se a Vacum está trazendo alguma novidade, alguma melhoria no sistema de videoinspeção do seu equipamento. Said that Vacum drugs, they're very good to very nice, but as they are looking for diagnosis nowadays to send the equipment to the right place, and actually they have to send from the C7 inspection can. It's hard for them to work without CNC. Yes, if you have a working new system to provide them better conditions to see lifetime. Regarding the diagnostics of the system, our upgraded Omnibus, which we call OPP, Omnibus Precision Power, has more diagnostic capabilities, goes deeper into diagnostic, covers more than our current Omnibus system. About the camera.
I know. The camera, unfortunately, you have two options that I'm aware of today. Like I said, I've been in the camera business for 25 years. One of them is to do it the way we're doing it with our C70 new camera. Second way is to do it with a cable that makes it, unfortunately, a little more difficult to work with the two holes in the cable. Ele comentou o seguinte, que ele tem estado no mercado de câmeras, antes de trabalhar com a Vacom, ele teve por 25 anos trabalhando apenas com câmeras, e o que eles têm hoje em dia, mas buscam sempre a melhoria, é o quê? Ou o sistema de cabo, acho que alguns já conhecem, quando veio com os outros Vacons antigos, ou o sistema da câmera wireless, que ele está identificando as nossas necessidades aqui para ver o que pode fazer. Por quê? Porque nos Estados Unidos a câmera tem sido um sucesso. Por mais que você faça o processo de filmagem às cegas, você é uma câmera PIN, porque ela não tem transmissão em tempo real, em 5 minutos, uma vez que você retorna o vídeo, você consegue fazer o download. E aí averiguar. Porém, ele não consegue determinar qual é o ponto, exatamente qual é o ponto. Então, eles estão trabalhando ainda nisso, mas hoje em dia são as duas opções que eles têm. The difficulties with wireless live transmission, so you can understand a little better, is similar to dish or satellite TV. When you have overhead or cloudy days or rainy days, you will lose communication to your satellite TV, you lose your TV stations. Same thing here. In a pipeline, you have debris, you have water in the pipe, you have a pipe that doesn't go straight, so getting wireless transmission from one to the other long distances, small pipe is very difficult. Hoje, a câmera que eles trabalham hoje em dia, essa câmera que ela não faz transmissão em tempo real, porém eles tiveram um outro modelo que transmitia em tempo real por sistema wireless. E aí o grande problema, ele até fez uma comparação, é que quando você tem uma TV via satélite que fecha o tempo, muitas vezes as ondas por onde se passa o sinal é perdido porque você tem uma intromissão no meio. É a mesma situação dentro da rede. Muitas vezes você tem a câmera transmitindo com o receptor no fundo do PV, o outro modelo antigo, e aí você tem água caindo, você tem detrito, você tem interferência, um pequeno tubo para passar o sinal, sempre havia uma certa interferência com isso. Eu acredito que o caminhão de Osasco tem esse modelo de câmera, é isso? E aí nós estamos trabalhando em cima disso junto com eles para a gente acelerar aí esse processo. Você falou quando ela volta. Eles têm esse outro modelo hoje em dia, é a C70, que é um pouco diferente da de vocês, que é uma câmera que ela não transmite em tempo real, uma câmera bico, que você passa não para limpar, porém só para propelir a câmera no interior da rede. Jet é só para empurrar. Isso, chegou lá, você desliga e volta filmando. Chegou no PV, você tem um tablet que você faz o download na hora que você vê o vídeo. A única situação é que você não vê em tempo real. Lá tem sido um sucesso. Depois ele está até visitando algum de vocês aí, coletando dados para entender melhor a necessidade de cada um. Quem sabe ela já possa, nesse, a gente acabou de licitar um caminhão de equipamento projetileiro. Então, às vezes, pode, ao invés de vir com essa que veio para usar, não, é um modelo novo. Vir com esse outro modelo. Aí vai ser um ganho para eles. With the camera, that's the unfortunate reality of today. There's no technology I'm aware of that allows us to do it wirelessly. The benefit, as everyone knows, the electronic industry, it changes rapidly. So you could have, someone could develop something next week, next month, next year, who knows? But electronics develop rapidly, and someday, hopefully soon, someone will come up with a way to do it reliably. Ele comentou que hoje a gente tem essa situação que para inserir no equipamento Vacom são as opções existentes, porém o que nos deixa esperançosos é que a eletrônica ela desenvolve a cada dia muito rápido, as coisas mudam muito fáceis, e aí ele espera que o mais rápido possível exista esse desenvolvimento, essa tecnologia para chegar numa situação que vai nos atender em tempo real, gravação, grandes detalhes, que seja possível de ser instalado no equipamento Vacom. One thing, though, that we like to hear, but we don't like to hear, is we like to hear your complaints, we like to hear the things you like, things you don't like, things that work, things that don't work. Without your feedback, we don't know what we're doing right or what we're doing wrong and how to fix what we're doing wrong.
So we always look for your feedback. A Vacom, você veja, é uma produtora de máquinas para um determinado campo. Mas ninguém conhece melhor o campo que vocês que trabalham lá executando os serviços. Então, ele até comentou que tem coisas que são boas de ouvir e tem coisas que não são boas, mas todas elas fazem bem, que permitem a eles entender o que eles estão fazendo certo ou errado, buscar sempre melhorar. Então, é muito importante a opinião de vocês, daquele pessoal que trabalha lá em campo, que vai reportar, olha, eu tive facilidades com isso, eu tive dificuldades com isso, inclusive não só nos equipamentos da Vacom, quanto nos outros equipamentos da JETS que a gente também já forneceu. Muitas das informações que vieram da Sabesp foram levadas até os fabricantes acataram e hoje são sucesso e melhorias ao redor do mundo. O pessoal da Sabesp que ajudou essas empresas de fora a tornar o equipamento melhor. Então vejo o quão é importante essa apresentação de vocês em relação aí aos benefícios e as coisas que ainda não são tão boas do equipamento. Sometimes we know the truth is going to hurt, but if we don't get the truth, we don't know how to make it better. Você comentou, falou que às vezes a gente entende que a verdade dói, só que se a gente não sabe a verdade, a gente não consegue ir além, nunca consegue melhorar. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se alguém da uma sala, tem alguém aí que queira fazer alguma pergunta, aproveitem o momento também, se tiver. Vocês podem falar aí das outras salas que a gente escuta aqui. Quer beber? Não. Então, a gente vai estar disponível aí durante o nosso momento de confraternização. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Agradecer a todos vocês a presença. Aproveite o momento ainda para trocar ideias e ainda não encerrou o evento, tá? Só vamos sair dessa sala para a sala ali ao lado. Então, ainda está aberto para bater papo, aproveitar aqui a oportunidade de perguntar, de trazer oportunidades de melhoria, aí, o pessoal trazer oportunidade de melhoria. Aproveite o momento ainda para trocar algumas ideias, ok? Agradecer e agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Ok? Muito obrigado, pessoal. Vamos ali ao... Garganta seca, vai ser nada. Rapaz, tá sem dor, um pouquinho desse. Paga a tela, por favor. Ela é... A gente conversa. Vamos lá, foto aqui, por favor. Meu presidente. Thank you very much. It's a pleasure.
Obrigado. Vamos lá, obrigado. Obrigado.